In order to accomplish our God-given destiny, we're going to have to go against the flow of this world system. You are sons and daughters of the Most High God. Estamos aqui em nosso escritório em Palmer Lake, Colorado, e eu me alegro em ver alguns dos nossos parceiros e amigos mais próximos aqui. Eu posso sentir sede, eu posso sentir uma sucção de fato saindo de mim agora, e isso é maravilhoso. Vocês são lindos, meus amigos, eu gosto de olhar para vocês porque vocês são cheios do Espírito Santo, e é por isso que vocês estão tão bonitos e formosos, não é? Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, nesse último mês a minha vida tem sido muito maravilhosa. Começou há cerca de um mês. Eu estava num jejum e senti que o Espírito Santo falou para ler o livro de Atos. E eu respondi, tudo bem. O engraçado é que, num jejum anterior, o Espírito Santo disse, leia o livro de Atos. E eu falei, tá, tudo bem. E eu lembro que, ao ler o livro de Atos antes, o que me chamou a atenção foi o apóstolo Paulo. O seu primeiro chamado era para ir primeiro aos gentios, mas por causa de seu amor natural em toda a cidade, ele iria primeiro às sinagogas, aos compatriotas judeus, e a consequência disso é que ele vivia entrando em problemas, e os maiores eram causados, com certeza, pelos judeus. Deus falou comigo naquele jejum e disse, fique onde eu te chamei para estar, pois se você sair, você estará procurando problemas. Dessa vez eu comecei a ler o livro de Atos e eu fiquei impressionado com algo diferente que chamou a minha atenção. Então eu comecei a notar desde o início o quanto os apóstolos, os líderes, os crentes do livro de Atos voltavam-se toda hora para o Espírito Santo, interagiam com ele, dependiam dele e falavam também dele. Eu quero dizer que isso saltava aos meus olhos em todo o texto. Eu percebi que ele era uma parte vital da vida deles e estava envolvido em tudo o que eles faziam. Ouçam algum dos comentários no livro de Atos, e esses nem são todos eles. Eles dizem algo assim, nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, Atos 5:32. Nós lemos, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Um outro texto, pelo Espírito predisse que haveria uma grande fome em todo o mundo. Enviados pelo Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Paulo foi impulsionado no Espírito, testificando aos judeus. Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia. Em todas as cidades, o Espírito me avisa. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Como permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir para o Espírito Santo? Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Então vocês percebem como o Espírito Santo é citado muitas vezes? Então eu pensei, peraí, eu não estou vendo isso acontecer nos dias de hoje. Isso não acontece. Por que não falamos mais sobre ele? O que está acontecendo? Então, eu farei algumas declarações iniciais e eu acho que precisam ser feitas. Número 1, praticamente não existe vida cristã sem o Espírito Santo, ok? Então, sem o Espírito Santo, o cristianismo se torna frio, monótono e mundano. Então, retire o Espírito Santo da igreja e ela com certeza se transformará num clube ou numa instituição religiosa. Então, não há amor sem o Espírito Santo, não há revelação sem o Espírito Santo. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa, a Escritura se torna letal
Senhor Espírito Santo. Em 2 Coríntios diz algo interessante, diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não há visão sem o Espírito Santo, não há alegria sem o Espírito Santo, não há paz sem o Espírito Santo, não há liberdade sem o Espírito Santo. Paulo diz algo interessante em 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito. Veja que coisa interessante. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora espere um pouco. Onde está o Espírito do Senhor? Ele é onipresente. Está em todo lugar. Precisamos de um entendimento maior do que ele está dizendo aqui. Uma tradução melhor do que ele está dizendo é: onde o Espírito Santo é Senhor, há liberdade. Não permitir que ele seja Senhor. O que significa? Ele é supremo em autoridade. Não permitir que ele seja Senhor em um lar. Em toda a vida cristã, em toda a igreja. Onde não permitimos que ele seja Senhor, não temos liberdade. Acabamos nos tornando frios, perdemos a nossa alegria, perdemos o nosso descanso, não temos paixão pela vida. Eu tenho 50 e poucos anos, não acredito que acabei de dizer isso. E eu ainda sou apaixonado pela vida como quando eu fui cheio do Espírito de Deus aos 19 anos, em junho de 1979. E agora vocês sabem quantos anos eu tenho. Então, sabem... O propósito do que estamos ensinando aqui é apresentar a vocês a pessoa do Espírito Santo. Volumes de livros poderiam ser escritos, eu poderia pregar por semanas sobre o Espírito Santo. Você pode imaginar se eu ficasse de pé aqui tentando falar sobre a minha esposa Lisa em 4 sessões? Não tem como. Eu sou casado com essa mulher incrível há 30 anos e eu vou dizer uma coisa, eu ainda estou crescendo em conhecimento e em entendimento sobre ela, sobre sua personalidade a cada dia. E realmente não tem como eu falar tudo sobre ela em 4 sessões. Eu posso apresentar você a ela, eu posso te dizer como fazer contato com ela, eu posso te dizer como interagir melhor com ela, como ouvi-la e como trabalhar com ela. Eu posso te colocar no caminho, mas eu não vou contar tudo sobre ela. Então, se você está esperando que eu te conte tudo sobre o Espírito Santo nessas 4 sessões, pode esquecer. Pois a Lisa só tem 30 anos e o Espírito Santo é eterno. Estamos falando de alguém eterno, ok? Ele é um pouco mais velho que a Lisa, entendeu? Pois muito bem. Tem um trágico erro que todo cristão solteiro comete e é o seguinte: ele tem tentado, ele se esforça estudar e compreender a obra do Espírito Santo sem primeiro vir a conhecê-lo intimamente como uma pessoa. Você comete um grande erro quando faz isso. É muito importante que estabeleçamos e determinemos em nosso coração que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Aquele que é infinitamente santo, infinitamente sábio, infinitamente poderoso, mas também é infinitamente gentil, maravilhosamente sensível e maravilhosamente compassivo. Aquele que é digno de receber o nosso amor, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa devoção e a nossa total entrega, ou se o Espírito Santo é simplesmente uma influência que emana de Deus, um poder divino místico, tipo quando nós pensamos num espírito de generosidade, espírito de democracia. Essa visão é grosseira, é superficial e é até legalista. E acreditar dessa forma abre espaço para o orgulho espiritual. Porque podemos andar por aí como se fôssemos uma ordem superior de cristãos e menosprezar as outras pessoas. Porém, se o compreendermos como infinito em majestade, em glória, em esplendor, poder, sabedoria e santidade, que ele, como uma pessoa, concordou com o Pai e com o Filho de vir fazer morada em nós e tornar a nossa vida melhor. Então isso nos fará prosperar e permanecer em humanidade, tenha certeza. Então, sabe o que as pessoas que veem Deus como uma influência ou simplesmente uma entidade divina, sabe o que essas pessoas estão sempre dizendo? Eu quero mais do Espírito Santo. Pessoas que o entendem como uma pessoa maravilhosa, mais poderosa, estão sempre dizendo: quanto mais de mim eu posso dar a ele.
Você não vai andar por aí com orgulho espiritual porque sente que recebeu mais de uma pessoa. Você pensa, como posso dar mais de mim a esse Criador maravilhoso? Mais e mais e mais. Você diz amém? Amém. Uma das razões por que algumas pessoas enxergam o Espírito Santo como uma mera influência em vez de uma pessoa é porque se referem a ele como uma coisa. Vocês sabem, o Espírito Santo, aquela coisa, é uma coisa. Se eu ganhasse $1 por todas as vezes que eu já escutei isso no meu ministério, sinceramente, $1 cada vez que eu ouvi isso sobre o Espírito Santo, eu já estaria rico. É verdade. Muitos veem o Espírito Santo como uma entidade santa, em vez de ver aquele que é muito santo e deseja ser seu amigo íntimo. Se as pessoas meditassem na palavra de Deus, lessem ela e permitissem que ela se abrisse, perceberiam que o Espírito Santo possui uma mente. Romanos 8:27 fala sobre a mente do Espírito Santo, que ele possui vontade. 1 Coríntios 12:11 diz que ele distribui cada um de seus dons conforme ele quer. Ele possui emoções, como é dito sobre seu amor e sua alegria em Romanos 15, Gálatas 5:22 e Efésios 4:30. Preste atenção no que diz. Ele conforta, ele fala. Hebreus 3, no verso 7, diz, de fato, ele fala claramente. 1 Timóteo 4:1 nos diz, ele ensina. Eu não conheço nenhum professor mudo, você conhece? Eu sei que professores são pessoas que se comunicam, não é? Ele pode ser magoado, ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. Ele pode ser insultado, Hebreus 10:29. Ele também pode ser resistido, Atos 7:51. Podemos mentir para ele, Atos 5. Nossa primeira impressão do Espírito qual é? Ele é uma pomba. E por que isso? Porque em todos os 4 evangelhos lemos que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Mas eu posso dizer uma coisa, nós não dizemos frases assim, ela corre como o vento, ou ele é forte como um touro. Isso não faz com que ela seja o vento ou ele seja um animal de 4 patas. Mas é claro que não, mas alguém pode dizer, João descreve o Espírito como lâmpadas de fogo diante do trono de Deus. E eu também posso dizer que a Bíblia diz, e olhei, e eis que estava entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Foi assim que João descreveu Jesus. Jesus com certeza não era um animal de 4 patas, assim como o Espírito Santo também não é fogo místico queimando diante do trono de Deus. Você está comigo? Então, o que é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não disse, faça o homem. Façamos, então, o homem. Se ler Atos 10:38, verá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um identificado de maneira diferente. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Então vemos Deus Pai ungindo Jesus com o Espírito Santo. Temos os 3 bem aqui. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, os 3 se manifestaram como pessoas totalmente diferentes. Nós vemos Jesus, nosso Senhor, sendo batizado por João. E nós vemos Jesus se levantando e o Espírito descendo sobre ele como pomba. E nós vemos o Pai falando do céu, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Portanto, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Porque Deuteronômio 6:4 diz, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em Romanos 3:30 lemos, existe um só Deus que pela fé justificará. Tiago 2:19, você crê que existe um só Deus? Um só Deus. Um exemplo para nos ajudar a entender está na água. Você sabia que a água pode ter 3 formas diferentes? Ela pode ser gasosa, líquida e ela pode ser sólida, que é o gelo. Mas todas as 3 possuem exatamente a mesma composição molecular. 3 formas distintas, mas uma só água. Olhem para mim. Assim é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia sobre o Espírito Santo tinha que ser Isaías 40, no versículo 12, que diz quem? Escute isso, que diz quem mediu a água do mar com as conchas das mãos. Pense nisso, ele mediu todo o oceano com a mão. E que diz quem mediu o céu
com os seus dedos. Podemos ver o Espírito Santo sendo descrito aqui por sua função. Então, quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro ou pesou as montanhas e os morros numa balança? E quem é capaz de aconselhar o Espírito do Senhor? Quem sabe o bastante para dar conselho a ele ou ensiná-lo? O Senhor já precisou do conselho de alguém? O que você acha, querido? Ele precisa de instrução sobre o que é bom? Alguém ensinou a ele o que é bom ou mostrou a ele o caminho da justiça? Não. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde. Elas não são nada mais do que um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um único grão de areia. Esse é o Espírito do Senhor. Vocês veem como ele é poderoso? Vocês compreendem o quanto ele é poderoso? Lembra quando eu disse que ele concordou com o Pai e o Filho de vir fazer morada em nós? Por isso temos que nos prostrar. Alguém pode dizer amém? Amém. A respeito da criação da humanidade, Gênesis 2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Quem fez isso? O Espírito Santo. Como eu sei disso? Porque Jó disse em Jó 33:4: O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então foi ele quem soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E não só em Adão, mas em cada um de nós também. Pois Salmo 139, no versículo 13, diz: Tu criaste, preste atenção nisso, tu criaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Na verdade, o Espírito de Deus formou todas as coisas que nós vemos. Provérbios 26 diz: O poderoso Deus que formou todas as coisas. Ele é aquele que manifestou o desejo criativo do Pai. Você está me ouvindo? Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Como a Bíblia se refere a ele? Quais são os nomes mencionados na palavra de Deus? Ele é chamado de Espírito Santo 96 vezes na Bíblia. É chamado de Espírito do Senhor 28 vezes. Espírito de Deus 26 vezes. É chamado de Espírito Eterno. Ele é chamado de Ajudador. Ele é chamado de Consolador. Ele é chamado de Santo. Ele é chamado de Senhor. Ele é chamado de Espírito da Verdade. Ele é chamado de Espírito de Cristo, de Espírito de Conselho, de Espírito do Pai de vocês, de Espírito do temor do Senhor, de Espírito de glória, de Espírito de graça. Ele é chamado de Espírito de Jesus Cristo, de Espírito de julgamento, de Espírito de fogo, de Espírito de conhecimento, de Espírito de vida, de Espírito de amor, de Espírito de poder, de Espírito de profecia, de Espírito de revelação, de Espírito de equilíbrio, de Espírito de entendimento, de Espírito de sabedoria, de Espírito de santidade, o Espírito Santo de Deus. Eu adoro isso. O Espírito do Santo Deus. Jesus dependia do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito. Ele foi ensinado pelo Espírito. Ele foi capacitado pelo Espírito. Ele não fez nenhum milagre antes de ter sido batizado pelo Espírito no Rio Jordão, porque o Evangelho de João diz que o primeiro milagre que ele fez foi em Caná da Galileia, depois de ser batizado. O Espírito veio sobre ele. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele falava somente o que ouvia o Espírito dizer. Em João 14:10, Jesus disse: As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Note que Jesus não disse o Pai no céu. Ele disse o Pai que vive em mim. Espere um pouco, John. Espera um pouco, quer dizer que ele estava se referindo ao Espírito Santo como o pai dele? Ué, por que não? Veja o que o anjo disse a José: Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Por que ele não o chamaria de Espírito do meu Pai? Você diz amém? Amém. Jesus e o Espírito Santo atuavam juntos como um, lado a lado, quando ele estava na terra. Jesus fez essa declaração: O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Se Jesus precisou dessa parceria contínua com o Espírito Santo para completar a sua missão, a missão que foi dada por Deus, quanto mais nós precisamos da capacitação do Espírito para completar a nossa missão. Ninguém
conhece o Espírito Santo melhor do que Jesus. Então, nós precisamos olhar primeiro para ele, Jesus, para entender como devemos interagir com essa pessoa maravilhosa da Trindade. Alguém diz amém? Amém. Então, veja o que Jesus diz em João 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Porque o mundo não pode recebê-lo. Um ímpio não pode recebê-lo. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Existem vários conselhos, mas acima de tudo Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é interessante? Ele introduz isso falando sobre o Espírito Santo e o que é obedecer ao seu senhorio, à sua palavra. O que é interessante é que Pedro diz em Atos 5,32, nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Por que não falamos sobre isso? Deus dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. Note que Jesus disse, eu darei a vocês outro ajudador. Veja a palavra outro. Existem duas palavras gregas que são traduzidas como outro no Novo Testamento. Essas palavras são héteros e halos. Tudo bem? Héteros significa outro de um tipo diferente. Halos significa outro do mesmo tipo. A pergunta que temos que fazer é, do que Jesus está falando aqui? Deixa eu fazer você entender. David, vem aqui. Então, aqui está o David. Muito bem, o David está aqui. Se eu der uma maçã para o David e ele comer a maçã, eu posso perguntar a ele, David, você quer outra maçã? E se eu der a ele uma laranja, eu estarei dando outra fruta, mas é um tipo diferente, não é? Se eu der a ele outra maçã, será outra do mesmo tipo. Verdade. A laranja seria héteros. A maçã seria halos. Qual palavra Jesus está usando? Obrigado, David. Ele está usando a palavra halos. Ele está dizendo, o Espírito Santo será como eu. Idêntico. Ele diz que haverá outro ajudador, diga ajudador. A palavra grega aqui é paracletos. É interessante que a palavra é usada para descrever Jesus quando a Bíblia diz, temos um advogado para com o Pai em 1 João 2:1. Essa é, na verdade, a palavra que descreve a função de Jesus como paracletos. Então, o que essa palavra significa? Essa palavra era usada para descrever um advogado que defendia a causa de alguém. Além disso, essa palavra também servia para designar um conselheiro pessoal. Agora, paracletos também pode ser dividido em duas palavras, para e kaleo. Para significa muito perto. Paulo usou essa palavra a fim de descrever seu relacionamento com Timóteo. Não havia ninguém mais próximo de Paulo do que Timóteo. Entendeu? Ele usou essa palavra para descrever a proximidade que ele tinha com Timóteo. Você está comigo? A minha esposa Lisa, ela é para a mim. Não existe ninguém mais próximo de mim na face da terra do que Lisa Bevere. Eu usaria essa palavra para descrever o meu relacionamento com ela, entendeu isso? Agora, kaleo significa acenar ou chamar. Essa palavra era frequentemente usada nas Escrituras quando os apóstolos descreviam seus chamados. Ou seja, quando Paulo disse, fui chamado como apóstolo para os gentios. Você está comigo? Essa palavra chamado passa uma ideia de destino e ação. Você está entendendo? Então, se juntarmos essas duas palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo é permanentemente chamado para estar sempre ao nosso lado e nos aconselhando em nossa caminhada com Deus. De fato, esse é o chamado e a missão dele e ele cumpre permanentemente, pois foi o próprio Jesus que disse, ele viverá em vocês para sempre. Isso não é ótimo? Jesus está falando, ele ficará com vocês exatamente da mesma forma que eu estive com vocês. Vocês entenderam? Frequentemente eu ouço pessoas dizendo, se eu pudesse pelo menos ter andado com Jesus, eu teria feito tantas perguntas a ele. Peraí, por que você não está fazendo essas perguntas ao Espírito Santo? Você acha que ele é uma entidade? Você acha que ele é apenas uma influência que vem de Deus? Ou você realmente acha que ele é uma pessoa? Se você acha que ele é uma pessoa, você fará perguntas para ele porque sabe que ele é onisciente.
Você está entendendo? Eu já disse isso e vou dizer de novo. Acho que é uma das pessoas mais ignoradas da igreja. Quantas vezes vamos à igreja e sequer mencionamos ele ou buscamos ele? Quantas vezes os cristãos passam o dia todo sem dizer uma palavra àquele que é chamado para fazer morada neles e caminhar com eles permanentemente? Vocês estão entendendo? Sim. Jesus fez essa declaração maravilhosa em João 16:7. Ele diz: "Todavia vos digo a verdade." Pense sobre isso. Ele estava com aqueles caras há 3 anos e meio e tudo o que disse aconteceu. Mandou o vento aquietar e o vento aquietou. Ele disse o que aconteceria com ele em Jerusalém. Os líderes o pegariam e o jogaria nas mãos dos pecadores. Enfim, tudo o que Jesus disse aconteceu. Vocês estão entendendo isso? E aí a maneira como ele começa essa declaração após 3 anos e meio. Eu estou dizendo a verdade. Então, o que ele está prestes a dizer àqueles homens é que é tão chocante que ele tem que garantir que eles vão entender que ele não está mentindo. Aquele que nunca mentiu, que não pode mentir, tem que dizer: eu estou dizendo a verdade. Essa é a verdade, gente. E como é o resto do versículo? Todavia digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o ajudador, ele não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Eu gosto mais ainda da Nova Versão Internacional. Ele diz: é para o bem de vocês que eu vou. Por que é melhor para nós que Jesus tenha partido? Por quê? Por quê? Pense sobre isso. Se Jesus ficasse, não teríamos tempo de conversar com ele. Teríamos que pegar um avião até Tel Aviv, alugar um carro e dirigir até a Galiléia. Não seria difícil encontrar ele porque veríamos milhares de pessoas esperando para chegar ao centro para que pudessem fazer uma pergunta. E ele teria que dormir, ele teria que comer. Talvez ele tivesse 14 horas por dia para nos dar. E as pessoas viriam em massa para falar com ele. Mas quando pensamos que o Espírito Santo é exatamente como Jesus, que ensina como Jesus, amplia as coisas de Deus como Jesus, o Espírito Santo não tem que dormir, ele não tem que comer. Ele pode ter milhares de conversas diferentes ao mesmo tempo, intimamente, com 10.000 pessoas diferentes. É por isso que Jesus disse: é bem melhor para vocês que eu vá embora. Então, na próxima sessão, nós iremos falar sobre ter intimidade com esse Deus maravilhoso.